Lembrando que vocês podem encaminhar as perguntas, por gentileza, por escrito e com identificação. Agora, quando a senhora falou que na Inglaterra não precisa de garantia, o Joel aqui do meu lado soprou, não, lá não precisa. Eu queria pegar na carona para trazer um seguinte ponto e para a nossa realidade de Santa Catarina. Nós temos um projeto que é fantástico aqui no nosso estado, pelo menos no papel, um estudo técnico que foi realizado, que é o PLAMUS, Plano de Mobilidade Urbana, na Grande Florianópolis, um estudo detalhado, fruto de pesquisa, de estatística. Foi feito um estudo durante 12 meses, chegou à conclusão qual seria a solução aí e tal para o nosso transporte coletivo. Até vi o Guilherme agora há pouco, que participou desse estudo agora há pouco, e vi ele aqui na plateia. Pois bem, o PLAMUS ele foi apresentado na maquete, no data show, no PowerPoint, o Dallagnol ia gostar. Foi um espetáculo. Só que nós não temos absolutamente nada até agora. E se aprovou agora recentemente na Assembleia Legislativa o Fundo Garantidor. Foi muito questionado na Assembleia o porquê do Fundo Garantidor. Aí o que a gente escuta muito de questionamento, queria ouvir a opinião do senhor, é o seguinte: quem é o maior empregador nesse país? É a micro e pequena empresa. Cerca de 50% dos empregos gerados no país é da micro e pequena empresa. Esse micro e pequeno empresário, ele vai assumir o risco do negócio dele, ele vai locar uma sala comercial e ninguém vai assumir o risco dele, ele que vai assumir. Ele vai quebrar sozinho. Por que, claro, é outro porte de investimento. Por que neste caso, a empresa, o consórcio, o grupo de empresas não pode assumir o risco? Por que é o contribuinte que tem que assumir esse risco? O fundo garantidor, no caso, se o negócio não der certo, aí bloqueiam-se recursos federais, bloqueiam-se recursos do orçamento, é dinheiro que sai da saúde, da educação, para outros projetos. Por que essa real necessidade do fundo garantidor? Tá. Eu vou fazer só antes um esclarecimento natureza jurídica. O fundo garantidor, ou o sistema de garantias públicas, ele apenas funciona para cautelar os compromissos públicos, os compromissos da administração pública. Há uma série de outros riscos envolvidos no projeto, até há muitos casos em que tem receita de tarifas também, e tem compromissos públicos. Evidentemente que todos os outros riscos, dependendo da matriz de risco do contrato, são assumidos, né, ou pelo concessionário, ou pelo poder concedente, etc. Mas a garantia pública, ela só se presta para cautelar o compromisso público. E aí, a razão disso, eu mencionei na minha palestra. Eu acho que há uma crise de confiança com relação às administrações públicas como cumpridora de contratos. Quer dizer, não é o risco do negócio, é o Estado não honrando com a sua obrigação. Claro, tanto que sempre você vai ter um financiamento, como regra, por trás do concessionário, né? E aí é um projeto de financiamento que envolve garantias corporativas, garantias da empresa daí. A empresa vai prestar garantias para obter o financiamento de longo prazo, né? Porque nós não temos project finance puro no país. Os bancos exigem garantias de outra natureza, não se contentam apenas com o fluxo de recebíveis do contrato. Então sempre vai ter garantia. E aí quem vai prestar essa garantia são as empresas. A garantia pública, infelizmente, ela não precisaria. Na Inglaterra não tem. Não precisaria. Mas como há um risco de inadimplência, o risco político que é percebido pelo investidor, que se não tiver... Porque é preciso entender o seguinte: os contratos de PPP, eles têm uma fase, que é uma fase de investimento, né? Eles, como regra, têm a construção de uma infraestrutura que demanda investimentos, é capital intensivo. Então, evidentemente que há um investidor, há um banco por trás, né? Todos os stakeholders do projeto, há muito investimento. O projeto só performa depois que a obra está pronta. Então, quem financia toda a obra é o privado. Ele é que tem esse risco. Então, assim, é importante que haja, pelo menos em relação à parcela dos pagamentos, né, que é pública, é preciso que haja uma garantia daquele que é o ente pagador, que é o poder público. Se não tiver garantia pública, aqui uma razão bem pragmática, o banco não financia. E o contrato não é suficiente para isso aqui no Brasil. E aí, não é que o contrato, eu acho que...
Eu acho que o problema é o problema do risco da participação do poder público. Essa que é a verdade. Queres comentar, João? Claro. A gente teve essa experiência dessa PMI para mobilidade, então foi feito, isso foi noticiado na imprensa, várias empresas se mobilizaram, ofereceram estudos, investiram muito pesado nisso, e a PMI ficou pelo caminho, foi o que o Fernando falou, muitas vezes o Estado, o poder público lança a PMI e não está preparado para analisá-la e para depois levar adiante, que talvez tenha sido o que aconteceu. Eu tive alguns contatos com uma das empresas que participou, ela me disse que havia investido alguma coisa em torno de 5, 6 ou 7 milhões de reais nos estudos da PMI, e aquilo sequer foi analisado pelo Estado, sequer foi analisado. E ela propôs uma solução, um modal lá de transporte, em que haveria a cobrança de tarifa dos usuários, mas aquilo não era suficiente, seria necessário também um aporte do Estado, que é muito natural. No PPP isso acontece. E daí a resposta assim meio oficiosa do Estado foi: não, mas a gente não pode pôr dinheiro nenhum porque a gente não quer pôr dinheiro. Então, assim, se o Estado quisesse uma coisa que fosse totalmente baseada em tarifa, se ele não pudesse aportar nenhum tipo de recurso, ele que dissesse isso antes na PMI. Então, talvez seja uma PMI que não seja muito bem estruturada, e aqui o problema, o Estado não teve capacidade para analisá-la. Se tu me permite, eu queria fazer duas pequenas ponderações em relação à fala da professora Aiko, que é a seguinte: eu, quando fiz a crítica aqui, quando falei da estabilidade da jurisprudência do Tribunal de Contas, eu não estou de forma alguma, talvez tenha sido mal compreendido, eu não estou de forma alguma dizendo que o Tribunal de Contas não deva controlar, não deva analisar esses projetos e não tenha muito a contribuir. Em hipótese alguma estou dizendo isso. Em hipótese alguma, muito longe disso. Eu estou dizendo uma coisa muito simples. Vem um edital que faz exigência X. Daí isso é contestado aqui. Depois de 2 anos o plenário julga, diz, pode fazer exigência X. Daí um outro município quer fazer a mesma concessão, o mesmo PPP. Daí ele copia aquele edital com a exigência X, que foi aprovada pelo Tribunal de Contas. E daí o Tribunal de Contas, aqui no relatório preliminar, diz: exigência X não pode, então para o edital. E daí leva 2 anos para o plenário dizer: não, mas a nossa jurisprudência já disse que X pode. Então continua, faz a licitação, só que a licitação fica parada em 2 anos. Enfim, então o que a gente tem que dizer? A minha crítica, então, não foi em relação a que o tribunal não deve fazer o controle, que não vai contribuir, que não pode contribuir muito. Pode, e tenho certeza que sempre vai contribuir muito. O que eu quis dizer é que precisa haver uma estabilidade nessa jurisprudência. Às vezes você não concorda com a decisão do plenário, mas é a decisão do plenário, então vamos seguir por esse caminho. E oferecer um norte jurídico. Assim, se fizer desse jeito, se adotar tais parâmetros, não estou falando de questões orçamentárias, financeiras, de repente não foi levado em consideração algum aspecto que deveria ser levado em consideração naquele edital, naquele estudo econômico financeiro, mas de questões jurídicas, questões assim, basilares, de parâmetros para que se possa fazer. Né? Mas, em hipótese alguma, diminuindo a importância da contribuição que os órgãos de controle e que o Tribunal de Contas têm a dar sobre o assunto. Eu queria só fazer um comentário rápido aqui, que o Joel comentou sobre PMI, né? E assim, a gente, PMI, né, Renato, é algo extremamente importante, porque o PMI é o que está sendo o motor dos projetos de PPP nos municípios, principalmente. Essa que é a verdade. E será. Por que os PMI será? Porque as administrações públicas ficam na zona de conforto, porque elas não precisam ter dinheiro para pagar o projeto. Então elas fazem PMI, que daí a iniciativa privada desenvolve o projeto e paga aquele que quer assinar o contrato. Então isso é muito confortável para as administrações. Por isso que tem tanto PMI. Só que ao mesmo tempo, o PMI é pouco regulado. Não há uma disciplina nacional sobre, não há legislação, normas gerais sobre PMI, há poucas regras. Então o Joel tocou num ponto aqui que eu acho relevante, que é hoje em dia, como não há legislação, né, e os regulamentos e as leis regionais e locais que têm criado os PMIs, o PMI fica muito confortável para as administrações. Então, há um risco ampliado que é percebido pelo mercado. Do quê? Risco, por exemplo, de morrer o PMI. Eu mesmo fiz referência àqueles números, né? Então, assim, até para citar esse fato, nós, nesse grupo de trabalho lá no governo federal, nós desenvolvemos lá uma proposta para regulamentar o PMI. Uma das ideias é
restringir as hipóteses de cancelamento do PMI. Depois que o cara já investiu, já desenvolveu o projeto, pode cancelar? Pode, mas tem que ter uma justificação, emprestando os pressupostos, por exemplo, da revogação da licitação, da 8666. Né? Essa é a ideia, para restringir o cancelamento do PMI. E uma outra questão que eu acho que é muito palatável para o controle é o seguinte: uma outra ideia lá foi dividir o PMI em duas fases. Uma fase para fazer apenas, não necessariamente precisa ser PMI essa primeira fase, mas pode ser, apenas os estudos referenciais, né? Que são aqueles estudos técnicos que são inputs do projeto. O estudo de demanda, sondagem, algumas questões técnicas que são... Porque aí nessa segunda etapa, todas as empresas interessadas em desenvolver o projeto partirão da mesma referência. Porque daí a disponibilização daquelas informações que são produzidas na primeira fase. Eu acho que isso daria mais transparência para o PMI, mais isonomia e seria economicamente mais racional, né? Porque não há muita racionalidade. Se várias empresas estiverem disputando, todas desenvolveram o mesmo projeto. Né? É economicamente irracional.